Último porquê. Aditivo no radiador. Bem, amigos, aditivo no radiador tem duas intenções. Nas regiões frias, nós vamos discutir aqui na questão do IME. Nas regiões frias, nós queremos, como vimos no caso do gelo, queremos que baixe a temperatura, para que não fique gelado mais. Para ficar gelado, teria que baixar para -5. Então, nas regiões frias, se põe aditivo para baixar a temperatura de congelar. É o caso de automóveis, na época em que o Brasil lançou o pró-álcool, apareceu cientista brasileiro criando um motor a álcool. Já pensou? Trabalhar com álcool queimando, tudo bem. Agora, trabalhar com água junto com o álcool? Sim, porque o álcool é hidratado, ele tem 4% de água e vai queimar junto. Olha como esse cara foi inteligente, fazer funcionar. Só que lá no Rio Grande do Sul, na minha boa terra, Santa Catarina, onde eu fui criado, lá é muito frio. De manhã, os automóveis a álcool não davam partida, porque a água estava congelada, semelhante à neve. A água estava congelada, não funcionava. Tem que colocar aditivo para baixar a temperatura. Aí aquilo que estava congelado descongela. Só vai congelar se atingir uma temperatura bem abaixo. Portanto, tem aditivo para baixar mais a temperatura e tem aditivo para, vamos à pergunta, aditivo no radiador de carro velho em região muito quente. Nós estamos querendo falar da variação de temperatura de ebulir. Por quê? Estamos pensando o normal. A temperatura de ebulir da água é 100 graus. Nessa temperatura, a pressão máxima de vapor alcança a pressão de cima para baixo. Aí ferve. Uma temperatura de ebulir com catalisador vai ser, como vimos no caso de cozinhar com água salgada, vai passar para, como eu me referi, a 110. Haverá um aumento da temperatura de ebulir, que será proporcional ebullioscopicamente à concentração molar e ao número de partículas. Ora, qual é o efeito do aditivo? O aditivo vai provocar maior aumento. Vai provocar maior aumento de temperatura. Então, um carro velho cuja água no radiador, refrigerado a água, que no carro velho ferve a 100 graus, por motivos que eu não sei explicar, os carros velhos têm uma tendência enorme de ferver a água do radiador. Em 1974, bem antigo, eu tive um Maverick 8 cilindros, o Camaro que a Chevrolet vende. Pois bem, o Maverick 8 cilindros que eu tinha, ele funcionava maravilhosamente bem. Isso foi lá em Santa Catarina, em Joaçaba, onde eu participei na formação da atual universidade que funciona no oeste catarinense. Bom, aí eu vim para São Paulo para fazer mestrado na USP, que acabei nem fazendo, porque comecei a ganhar dinheiro dando aula no curso objetivo. Bem, então eu saí da mordomia de uma cidade do interior, com um Maverick 8 cilindros amarelo com capô preto, para capital paulista, onde eu comprei um Opala velho, que me deixava na mão, porque toda hora a água do radiador fervia. Aí eu tinha que parar o carro para não fundir o motor, que tu sabe o que é, no calor. Sem uma refrigeração adequada, as peças metálicas, pelo calor, podem derreter. E ao derreter uma peça de metal, fica líquida, que escorrega de maneira irregular e
congela novamente. Esta fusão e o consequente congelamento faz com que solidifique em lugar errado. Então a peça que escorregava, que fundiu, que derreteu e colou de maneira errada, faz com que o carro pare de funcionar definitivamente, porque as peças coladas erradas não funcionam mais. Então a gente fala que fundiu o motor. Fundiu o motor por excesso de calor. Por isso que usa-se, claro, o lubrificante para evitar o atrito das peças. Mas nesse caso, era na água do radiador. A fervura da água do radiador daria efeito semelhante. Então lá ia eu abrir, com muito cuidado para não explodir na minha cara, abrir o radiador e colocar água. Aí era o erro. Eu colocava água de torneira, claro, a temperatura baixava, aí eu podia chegar em casa. Se eu colocasse no radiador um aditivo adequado, que é o etileno glicol, que vamos falar. O etileno glicol, o radioativo adequado, iria fazer com que a temperatura de ebulir subisse. E dos 100 graus em que a água estava fervendo, só iria voltar a ferver se estivesse a 110. Como a água do radiador com aditivo não está a 110, simplesmente para de ferver. E, claro, teria que lacrar muito bem para que a água não vaporizasse, porque senão iria faltar água, naturalmente. Bom, a concentração do aditivo vai fazer com que haja um aumento da elevação da temperatura de ebulir. Então se põe aditivo no radiador que está fervendo para aumentar a temperatura de ebulição e estancar a fervura do momento. Põe-se aditivo no motor também, em situação de congelar esta mesma água, na intenção de aquela concentração do aditivo provocar grande variação. Só que a variação no congelamento é para baixo. Então, o aditivo no radiador, no sentido de subir a temperatura de ebulição, estancar a fervura. O aditivo no radiador, com a intenção de aumentar o abaixamento da temperatura de congelar, e o carro, nessa nova temperatura abaixo da temperatura do momento, faria com que derretesse a água. E o carro poderia dar a partida, isso na região fria. Tote ao seu dispor, porque a química faz sentido, faz a nossa vida fazer sentido. Tote ao seu dispor.